Boa noite. Estamos aqui hoje, dia 20 de fevereiro, para mais uma live aqui, uma live especial hoje com um grande amigo, Dr. Ítalo Astoni, atual presidente do Instituto Mineiro de Homeopatia, onde eu fiz a minha especialização, a minha primeira especialização. E eu não sei se o Ítalo lembra, Ítalo, lá em 2010, num sabadão de fevereiro, a gente se encontrou lá pela primeira vez. Você lembra desse episódio, Ítalo? Você chegou para estudar, eu estava lá sentado. Você chegou mais ou menos igual você tá, de camiseta cavada, bermuda, chinelo. Todo tranquilão. Eu te incomodei umas 4 horas lá e você me convenceu a fazer homeopatia. E hoje estamos nós aqui 15 anos depois para recebê-lo. Enfim, um prazer, uma honra. Vou passar a palavra aqui para o Gilberto, depois para o Hamilton se apresentarem, né? Eu acho que eu nem me apresentei, Rogério, para quem está chegando pela primeira vez. Sou médico homeopata, instrutor de meditação. E hoje nós vamos ter uma live aqui muito bacana a respeito da autoexperimentação. Autoexperimentação não é a primeira vez que a gente vai falar, mas hoje nós teremos aí a presença do Ítalo que vai abrilhantar muito o entendimento nosso sobre a autoexperimentação. Passa a palavra aí para o Gilberto ou para o Hamilton. Vai, Gilberto. Boa noite, pessoal. Prazer receber vocês, juntamente com o Ítalo, para o nosso estudo da noite, que o Rogério já disse, autoexperimentação em homeopatia, para a gente escrafunchar e espremer o Ítalo, para que ele mostre o ouro que eles têm feito no Instituto. Um prazer imenso te receber, viu, Ítalo? Hamilton. Para mim também é um prazer de estar com vocês todos, em especial com o Ítalo aí, que para mim eu não conhecia pessoalmente, não conheço. Então, vou aproveitar aí a tua apresentação, com certeza, e espero que também as pessoas que estejam ouvindo comecem a entender da seriedade da homeopatia, que começa muito antes da alopatia a se basear em fatos, que são as experimentações dos medicamentos no ser humano e usar isso como princípio terapêutico. É uma das bases da ciência homeopática. A palavra é tua, Ítalo. Então, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Não sabia que eu tinha tanta responsabilidade assim com o Rogério, não, viu, Gilberto? Tá certo. E o professor Gilberto foi nosso professor também lá no Instituto. Tem tempo, hein? Tem tempo. Então, é um prazer poder estar aí. Então, o Rogério nos convidou para comparecer aí, conhecer vocês, e a gente poder conversar um pouquinho sobre alguma coisa. Perguntou o que poderia ser. Eu falei, quem sabe a autoexperimentação, né? Então, ele aceitou. Eu falei, então, podemos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Ele me pediu aí, falou, Ítalo, pensa em 3 perguntas aí que você faria, para a gente poder responder aí, tá com elas em mente aí, né? Para o fim da apresentação. Eu falei, então, o que seria a autoexperimentação? A primeira, né? Isso. A segunda, quais as suas características, né? Como é que ela se dá? E terceiro, em virtude disso, o porquê dela participar, né? O porquê realizá-la, né? Porquê com ela se interagir, porquê com ela se enamorar, né? E trazer para a vida da gente, né? Então, são essas 3. Deixa eu só perguntar uma coisa. O nosso público é qual, exatamente? O Ítalo é bem variado aqui, né? Nós vamos dos leigos aos médicos e não homeopatas e médicos homeopatas. Então, pode ficar tranquilo, né? Não vou falar assim, não vai ter dificuldade nenhuma, não. Manda bala aí, do jeito que você achar que é a melhor forma de apresentar a autoexperimentação, você pode ficar à vontade. Eu acho que você pode começar com essa pergunta, né? O que é a autoexperimentação dentro do entendimento
do Dr. Ítalo Astoni ao longo aí de anos e anos e anos, fazendo a autoexperimentação. Para quem não sabe, o Instituto Mineiro de Homeopatia talvez seja, no Brasil, certamente é a instituição que melhor e maior vezes fez autoexperimentação. Então, eu sei, eu, Gilberto, Hamilton, vocês têm uma vasta experiência aí com autoexperimentação. Então, acho que a gente pode começar a nossa live aqui hoje, né, a parte técnica e teórica, com a sua visão pessoal e do Instituto, lógico, sobre o que é autoexperimentação, a importância da autoexperimentação, né, o significado para o homeopata e para a homeopatia da autoexperimentação. Uhum. Então, a gente preparou um material ano passado para o nosso encontro em comum com o pessoal de Curitiba. O material ficou interessante. Eu pensei da gente ir passando ele devagarinho aí durante um certo tempo, e aí a gente vai aproveitando e discutindo. Pode ser? Então, a menina puxa ele? Parece que puxa, né? Ela ficou de puxar? Já está na tela aí, você viu? Vê. Ele sabe passar. Mas ele não está passando aqui. Esse slide que apareceu não está passando, não. Agora sim. Essa fala que a gente organizou aqui no ano passado foi uma fala que tinha um cunho de fazer uma fundamentação bioética para a autoexperimentação. Não sei se seria o caso de hoje. Se não for, a gente para antes, né? Então, a autoexperimentação homeopática é a pesquisa das propriedades medicinais, né, das substâncias medicamentosas que o médico pesquisador realiza em si mesmo, através da disponibilização das suas próprias sensações e do seu próprio psiquismo, objetivando na clínica o sucesso terapêutico. Então, a autoexperimentação, Rogério, é um processo de disponibilização do nosso psiquismo, das nossas sensações, né, sobre a influência, num determinado momento, de uma substância medicamentosa. É como se nós, sob a bandeira daquela substância, estivéssemos produzindo um medicamento, né, e com os nossos próprios modos. Então, a experimentação é isso. Poderíamos definir assim dessa maneira. Aí ele continua. É um método científico no qual o autoexperimentador, sob a influência de uma substância medicamentosa, conhece com a revelação autossemelhante do que nele está oculto ou pré-existe em latência. É um processo de disponibilização, um processo de desabrochar, de pôr para fora, né? Sob aquela determinada influência ali, que está sendo colocada também, que está sendo disponibilizada também. E a gente está podendo colocar para fora isso que está oculto, pré-existe já entre nós, em potência, pré-existe em latência. Isso é que significa fazer medicamentos em homeopatia com a própria mão, né, ou o próprio modo. O termo que mais eu penso que é feliz é o termo de disponibilização. Ok? Então, importância. A autoexperimentação homeopática representou um avanço em relação às pesquisas das substâncias medicinais realizadas até a época de Samuel Hahnemann, possuidoras de um caráter extremamente empírico, hipotético, acidental, de valor prático duvidoso, muitas vezes danoso e conduzidas comumente
pessoas não médicas. Segundo Cruz, nenhum outro instrumento investigativo externo, nenhum outro tipo de provador são capazes de revelar tão bem o suficiente e necessário a ser conhecido sobre cada uma das substâncias medicamentosas. Para o Hahnemann, a experimentação é o melhor método, né? O melhor modo de a gente poder conhecer medicamentos. O medicamento é conhecido, né, pela nossa própria sensação, pelo nosso próprio psiquismo. É uma ferida de sensação. E quando a gente fere a sensação, a gente faz uma memória daquilo, né? E não esquece mais, né? Nós vamos saber, com certeza, o nosso conhecimento aí, ele se aproxima das ciências matemáticas, né? Porque a gente feriu o próprio sensório, o próprio psiquismo, na busca desse conhecimento. Então, a gente está... E aí, evidentemente, ali na clínica, quando você usa, aí você sedimenta e fecha o processo da memória, né? Importante usar, né? Não pode ser apenas uma pletora, né? Um conhecimento medicamentoso que a gente faz e não usa, né? Até porque a pletora adoece. Toda pletora é a economia da vida, né? Então, nós precisamos de achar a correspondência clínica. A autoexperimentação homeopática é, na verdade, a base experimental, o fundamento de toda a medicina, toda a ciência e toda a arte homeopática, levando a uma compreensão paradigmática, dinâmica e imaterial da realidade e da saúde. A autoexperimentação é a base, é o fundamento, é a partir da qual tudo se originou e tudo continua se originando, né? Tudo vem dali. O Hahnemann veio a conhecer a própria homeopatia à medida que auto-experimentava. Veio a conhecer a saúde e as suas leis a partir do momento em que ele, ao longo do tempo, experimentou, né? Fundamenta a medicina, fundamenta a ciência e a arte homeopática. Lembrando que a homeopatia é um misto, né, de ciência e arte, né? É fenomenológica, mostra, as leis são mostradas para nós, em formato de prognóstico, né? Mas, ainda assim, não é uma ciência tão dura, né? Como é a ciência dita mais tradicional, né? A autoexperimentação aqui, essa definição é interessante, porque ela vai levando a gente para uma compreensão mais dinâmica e imaterial da realidade da saúde, né? Ela vai tirando a gente um pouco da matéria e apresentando esse paradigma dinâmico, imaterial, né? Da realidade da saúde. Realidade e saúde são dois termos que, se em determinado momento nós podemos tratá-los de forma separada, por outro, eles são sinônimos, né? Saúde e vida, em muitos momentos, são coisas diferentes, em outros são sinônimos, né? Então, a experimentação, ela é extremamente importante. Não pode faltar, né? Na nossa compreensão. Oi? Eu queria que você me falasse um pouquinho mais qual a contribuição da autoexperimentação para a compreensão dinâmica e imaterial. Ai, perdão, estou com um catarrinho aqui. Então, à medida que a gente vai disponibilizando o nosso psiquismo, a gente vai penetrando no campo mais sutil, no campo mais energético, no campo que a gente muitas vezes não vê, embora eu perceba através da expressão das leis, expressão de leis, né? Um campo menos material, um campo de movimento, um campo de transformismo, né? Um campo de dinamis. Dinâmica nos remete à ideia de physis e à ideia de dinamis, né? Um campo de dinamis,
um campo de dinamismo, um campo de sutil, um campo dentro dessa ideia, né? Um campo da busca, por exemplo, da unidade da saúde, ou da unidade da própria vida, da unidade das coisas, né? Falar de medicamento único em homeopatia ou dose única é falar de uma coisa muito mais ampla, né? Não é apenas ter um medicamento em vez de dois, ou uma dose em vez de muitas. É também penetrar esse campo da unidade do mundo das coisas, né? Da síntese. Então, essa ideia de dinâmica e material é uma ideia grande, extensa, né? A gente pode conversar sobre isso muito, durante muito tempo, né? E a homeopatia nos leva para isso, né? Nos leva para esse campo aí. E à medida que a gente vai percebendo, à medida que vai disponibilizando o psiquismo, a gente vai percebendo coisas relativas, por exemplo, ao emocional, coisas relativas ao psicológico, né? Coisas relativas à intimidade de uma maneira geral, né? Um olhar para nós mesmos, enfim. Muitas são as vantagens, né, que a autoexperimentação vai fornecendo para a gente. Mas o dinâmico teria essa ideia aí de fluxo, de movimento, de transformismo, de dinamis, né? De energia, de força, né? Ok. Do imaterial, do invisível, né? E quando a gente penetra esse campo, você começa a mexer com coisas menos palpáveis, né? Que não aparecem no exame do laboratório, muitas vezes, né? Então, a gente vai penetrando um outro campo. Então, aqui tem características da autoexperimentação. Vocês acham interessante a gente passar? Ítalo, você decide o que for melhor. Pode ficar bem tranquilo, bem à vontade. Eu acho interessante. Vamos lá? Ó, dentre as várias características que a autoexperimentação tem, nós podemos mencionar, por exemplo, a realidade de que a propriedade medicinal de qualquer substância é função da disponibilização do psiquismo humano. Isso nós já dissemos, né? No universo sensorial do autoexperimentador, o medicamento demonstra a sua vocação de remédio. Cada provando elabora a sua representação, a sua versão do medicamento, de acordo com o que sente, vê e percebe. Então, vocês veem que a autoexperimentação, por exemplo, vai treinar a gente na nossa capacidade de sentir, de perceber, de ver, né, de pensar, de observar. Né? Observação que é tão importante para nós em medicina e em homeopatia. Né? Hahnemann tem texto importante sobre isso, por exemplo, o observador médico. Né? Então, a capacidade de observar é muito importante. A capacidade de se conhecer, né? Bom, por sintoma, portanto, entende-se toda a manifestação da natureza individual do provando e da sua condição habitual ou não de saúde. Não tem muito corte aqui no que é sintoma, não. Sintoma pode ser qualquer coisa. Os sintomas físicos, mentais, oníricos e os principais fatos da vida ou circunstâncias fazem parte da produção sintomática. É evidente. Tudo pode fazer parte da produção sintomática. Né? O próprio Hahnemann, no órgão, por exemplo, ele traz a circunstância para fazer parte da totalidade. Né? E transforma a circunstância num sintoma. Interessante, né? Por exemplo, todo mundo sabe que a arnica é bom para trauma. Não é isso? O trauma é uma circunstância. Né? A gente traz junto, né? E aí o arnica vai ser um bom medicamento. Né?
Tanto os sintomas objetivos quanto os subjetivos são coletados e equiparados em sua importância. Utiliza seres humanos inseridos em seu ambiente habitual, preservando as suas rotinas cotidianas no lugar da criação de condições artificiais. A gente faz a experimentação enquanto vive, enquanto caminha. Não tem muito essa conversa de criação de artificialidade. Possuidora de caráter não maleficente, não nocivo, não maleficente, não nocivo, não danoso. Primo non sere, né? Comum e regularmente, seus sintomas configuram alterações suaves, transitórias e suportáveis do estado de saúde do autoexperimentador, não limitantes de suas atividades diárias. Os sintomas geralmente são suportáveis, suaves, sem grandes problemas para o autoexperimentador. São habitualmente reações funcionais, atóxicas, que não deixam sequelas ou lesões. Até porque, gente, o Hahnemann tem cuidados com dose, né? Com diluição, com grande diluição, com dose mínima, né? Essas coisas são protetoras também para a gente, né? Até mesmo na hora de autoexperimentar, né? São perturbações da saúde apenas sutis e artificiais. Não se constituem na doença verdadeira e não necessitam, portanto, serem tratadas, né? É bem mais a paciência e a observação do provando que se deve contar, e não com o seu destemor e coragem. Entretanto, esporadicamente, pode ocorrer o aparecimento de sintomas mais intensos um pouco menos tolerados. De vez em quando aparece uma coisinha mais forte, né? Mas esses sintomas geralmente não são fortes o suficiente para obrigar o autoexperimentador a abandonar a prova, além de serem também autolimitados e transitórios. Segundo Cruz, as perturbações suaves do estado de saúde do provando estão presentes em 95,65% da totalidade sintomática produzida, ao passo que os sintomas mais intensos são encontrados em apenas 4,3% dessa totalidade. Teve uma ocasião, em 1998, salvo engano, que nós organizamos uma vasta experiência que o grupo já tinha de autoexperimentação no trabalho, chamada Lei da Autopatogenesia. Nesse trabalho, a gente teceu considerações mais estatísticas, etc., sobre o processo. Então, esses dados vêm de lá. A prevalência do aparecimento de sintomas suaves e fugidios, em detrimento dos sintomas mais intensos, se deve, principalmente, ao processo de preparo da substância a ser experimentada, chamado de dinamização, e à pequenez da dose utilizada. A gente já comentou. Dinamiza, dilui, dose pequena. Os sintomas mais intensos devem-se mais à constituição idiosincrásica saudável do experimentador do que à força ou excessividade da dose do medicamento experimentado. A gente compreende que isso é mais de idiosincrasia. Pois não, professor. Ítalo, nós temos uma pergunta aí da Zilda. Você quer responder agora? Você quer deixar para depois? Mas vamos ver já o que é aquela pergunta ali. Zilda Zilviano. Como você tem aplicado esse conhecimento? Estou vendo. Como você tem aplicado esse conhecimento na sua prática clínica? Então, a gente experimenta, disponibiliza o psiquismo por um certo tempo esse convencionado, e aí a gente vai ter aí a nossa produção sintomática. Vamos nos apropriar dessa produção sintomática, vamos fazer memória disso. E na clínica, quando estivermos com o nosso paciente, vamos escutá-lo, e ao escutá-lo, nós vamos reconhecer a semelhança dos sintomas produzidos de uma determinada substância. Vamos lembrar dela e aí vamos prescrever. O processo de reconhecimento é um processo de reconhecimento de semelhança, né? A homeopatia entra por semelhança na saúde, né? Então, é dessa maneira, ok? Uma substância X, ela vai servir para determinadas demandas. Quando eu reconheço essas demandas na clínica, a gente usa por semelhança, tá? E obtém bons resultados.
Eu trouxe até uns 3 casinhos aí. Se der tempo e vocês acharem pertinente, fica mais claro para entender. Os sintomas Eu, disponibilizados e aproveitar. Ah, pois não. eu acho muito importante que você apresente o caso para ilustrar, né? Tá? Aham. Se você puder incluir, aí administrar esse tempo, não sei se o Hamilton e o Rogério concordam, mas acho bem importante que a ilustração aconteça. Tá bem? Se você puder. Aham. Ok. Podemos, né? Eu trouxe também porque acho interessante, né? Às vezes podemos fazer isso até agora. Viu, Ítalo? Eu fiquei numa dúvida quando o Cruz falou no slide anterior que os sintomas eram necessários e suficientes. Isso quer dizer que não precisa ter mais sintomas. Isso contraria o que Hahnemann fala, que uma experimentação tem que ser feita com tantos indivíduos quanto necessários, de ambos os sexos, até que as novas experimentações não provem nada de novo. Um experimentador auto-experimentado, ele vai pegar apenas os sintomas pelas quais ele tem suscetibilidade. Então, ele fica uma parte desconhecida da matéria médica grande para ele. Então, ele vai achar o mecanismo só daqueles sintomas que ele tem de pacientes que têm a mesma suscetibilidade dele? É uma dúvida. Então, a gente. Boa pergunta. A gente pode provar sozinho, podemos provar em grupo, por exemplo. Lá no Instituto, geralmente nós provamos em grupo em regime de serviço. Provamos com regularidade em grupo ao longo das décadas, né? Nós temos aí mais de 30 anos de autoexperimentação. Então não é só nós não experimentamos sozinhos, não. Nós experimentamos em grupo. É claro que o meu registro é solitário, né? Assim, é o meu psiquismo nesse sentido. Mas a reunião grupal é um segundo momento no qual a gente discute sobre a experiência individual de cada um na geração do medicamento. Isso amplia para nós. Amplia, a gente observa semelhanças, a gente faz ligas. É muito interessante. Isso dá uma ampliada boa. Tendência que você está perguntando. Mas se nós formos levar esse conselho do Hahnemann, Hamilton, a ferro e a fogo, para conhecer o medicamento o máximo possível, nós vamos perder muito tempo, né? E a gente experimenta, né, lá no Instituto, para conhecer alguma coisa da substância e para poder usá-la na clínica para benefício dos nossos pacientes. Então, a nossa preocupação principal não é exatamente fazer uma pesquisa o mais ampla possível, e sim ajudar o máximo possível as pessoas que conosco se relacionarem e cuja semelhança irá aparecer aí no meio dessa relação. Isso é o mais importante para nós, ok? Mais importante é a gente já fazer algum grau de reconhecimento e já poder usar na clínica. A experiência mostra para nós que mesmo que nós estejamos possuídos de uma experiência que não seja a mais completa possível, ainda assim nós podemos usar, porque ela vai auxiliar bastante. Tanto a gente quanto o outro. Né? Com o Hahnemann, a autoexperimentação é um elemento que robustece a nossa saúde, não é isso? Lá na nota do 141, por exemplo, ele vai comentando, né, algumas características que o processo tem, que o método tem, né? E uma delas é robustecer, né, auxiliar a nossa saúde ao longo do tempo. Mas eu estou achando importante aí, com a consideração do professor Gilberto e do Hamilton aí agora, a gente fazer um break na teoria e mostrar um casinho aqui. Será que a gente pode colocar a apresentação verde? Eu esqueci o nome dela, Rogério. Bárbara.
Aí, ó, já tá na Bárbara. tela aí, ó. Muito bem, Bárbara. Agora o slide não está. Tá. Então, por exemplo, a gente experimentou um medicamento uma vez, que foi o óleo metálico. Foi uma experimentação já antiga, de 2004. Experimentamos o óleo na potência de CH31. A diluição convencionada do óleo na ocasião, e aí a gente penetra o campo do dinâmico bastante, foi uma gota da CH31, 10 a 12 microglóbulos de microglóbulos número 1. Desses, nós retiramos um microglóbulo para constituir o frasco de prova. Então, é bem pouquinho, né? É bem seminal. Bom, a dose utilizada pelos provadores ativos foi de uma única olfação do frasco de prova. Fizemos com olfação, inclusive. O meu modo de contágio foi disponibilização passiva. Mas eu vou pular esse aspecto por enquanto. Primeiramente, estou interessado em a gente ir na clínica. Bom, memória sintética experimental. Eu listei aqui 4 sintomas que se constituem na minha disponibilização para o óleo metálico nessa ocasião. E que se constitui na minha memória experimental e sintética. Irritado com gente mole, devagar, que protela as coisas a serem resolvidas, tendo pouco compromisso com as mesmas. Sentindo-me pressionado a resolver várias situações que estão aparecendo e não podem esperar. Estou resolvendo todas elas a contento, dentro do prazo e sem me estressar. Lembrando aqui para vocês, a gente até falou aí já na parte azul, que qualquer coisa faz parte da disponibilização, não é apenas sintoma orgânico, não. Ok? Nesse caso aqui, coincidentemente, até que nesse registro meu aqui, dessa minha memória sintética experimental, tem pouca coisa de físico, mas poderia ter, ok? A gente também registra as coisas físicas. Ainda muito pressionado com o acúmulo de eventos repentinos e diversos que estão aparecendo para serem resolvidos. Estou tomado do espírito de resolver todos eles com muito compromisso. Entretanto, parece que é uma corrida contra o tempo a qual vou perder, por mais que me esforce. Então, eu tinha esse... Então, é muito compromisso, muita resolução, muita coisa para resolver, e tem que resolver tudo, e não pode ficar nada para trás, e eu vou correr para resolver, se precisar, não pode ficar nada para amanhã, né? Vou correr contra o tempo para resolver. Então, a gente estava tomado desse espírito aí. Sentindo a... Bom, aí, dia 1º, 2 do dia 1º, do dia 6 do mês 12, e aí no dia 9, sentindo a polaridade oposta ao ferrenho compromisso. Com vontade de largar determinadas coisas, voltar atrás, não empanhar mais a palavra. Então, no início eu vivi uma polaridade, vamos dizer assim, depois eu vivi a polaridade oposta. Quer saber? Eu não quero saber desse trem, não. E vamos largar esse trem para lá. Bom, eu acho que ele não está aparecendo a passagem do slide para mim, Bárbara. Eu passei para você, Ítalo. Tá bom? Você quer que espera mais? Volta um pouquinho, por favor. Mais uma. Não, tá certo, pode passar. Isso. Aqui que você quer? Pode passar. Não, pode passar. A síntese já é essa aqui. Bom, caso clínico 1. Pode voltar aí. Então, era uma paciente do sexo. Era uma paciente do sexo feminino, 39 anos, contadora e psicóloga. A consulta foi 1º de abril de 2005. Ando sensível, chorando fácil, desarmonizada. Sentindo muito calor, dormindo de janelas abertas. Geralmente sou friorenta. Estou comendo desesperadamente. Engordei 10 quilos.
com queda de cabelo e as unhas descamando. Tendo fraqueza muscular e frequentes fasciculações nos braços e nas pernas. Meu batimento cardíaco está acelerado. TSH dela era de 0,01, valor de referência de 0,3 a 5, o T4 total de 3,1, valor de referência de 5 a 12. Então, ela tinha uma alteração tireoide aí, não é isso? Pode passar. Sempre achei que tinha que resolver todas as coisas, que dar conta de tudo sozinha, sem falhas, inclusive para os meus pais e irmãos. Isso me fez acelerar, andar rápido, ser ágil na vida. Então, aí eu reconheci nesse sintoma aqui a minha disponibilização para o óbvio. Eu estava imbuído disso aí. Medo de ir rápido demais nas situações. Então, eu queria acelerar a todo custo e resolver rápido, né? Sonho de infância. Ela tinha um sonho interessante. Eu, minhas irmãs e minha mãe estavam subindo uma árvore muito grande. Eu estava por último e pedi à minha mãe para parar e me esperar, pois desejava alcançá-la. Então, ela tinha um sonho com a mãe, com as irmãs, e a turma andava na frente e ela estava atrás, molengando e não conseguia alcançar tudo. Bom, essa foi a consulta. No pós-diagnóstico, parecia ser um caso de hipertiroidismo, né? Inclusive com alterações. E a gente deu um ômeo para ela, o CH31, uma gota em 10 ml, misturar o líquido em um copo com água, mexer e tomar uma colher de sopa da mistura uma única vez. Uma dose única, uma colherinha única. Bom, primeiro retorno, 3/6/2005. Então, 2 meses depois, não é isso? Tive febre pré-menstrual, apareceram muitas espinhas e vomitei por 5 vezes, além de um episódio isolado de diarreia. Então, ela fez alguns exercícios de vitalidade, né? Depois que tomou o óleo. O coração ainda está acelerado, mas um pouco menos. Uma melhora sintomática aí na taquicardia, né? Estou modificando meu jeito de funcionar, me desacelerando. Nós classificamos como mudança reativa e de atitude, né? Essa desaceleração me mostrou que o prazer não está lá na frente, no que vai ser feito ainda, mas sim no aqui, no agora. Olha que interessante. Nós chamamos isso aqui de ampliação de consciência de virtude. Ando adiando minhas leituras, as quais gosto muito. Costumo descansar de um livro lendo uma revista. Então, ali o tempo inteiro, né? Naquele afã, naquela pressa. Então, ela começou a moderar o excesso de leitura. Né? Começou a adiar as leituras, nós chamamos de uma mudança reativa. Pode passar. Tenho me percebido, às vezes, em um estado de suspensão. Mudança reativa. Então, naquele aceleramento doido de resolução das coisas, ela começou a moderar e entrar num quadro de aprendizado de suspender. Sonhei, ela teve um sonho, sonhei que era um beija-flor e que parava no meio, tornando-me tranquilamente eficiente no trabalho. À medida que ela tranquilizou e se aquietou mais, ela melhorou a eficiência, tornou-se uma funcionária melhor. Bom, a conduta nesse momento foi expectante, depois ela volta um pouquinho depois, com a sensação que a tireoide ficou boa, o calor passou e o coração está batendo normalmente. Essa paciente eu vi 3 vezes, recebeu uma dose de óleo, só. Ok? Aqui eu não fiz exame, podia ter feito, né? Pelo menos para dialogar com a medicina tradicional. Pode passar. Eu queria fazer um pequeno comentário aí. Antes, Aham. pode voltar? Pode voltar, por favor, Vivi? Pode, fica à vontade. Eu achei esse sonho com o beija-flor que parava no meio extremamente simbólico, né? Porque ela vivia acelerada e querendo dar conta de tudo, era rápido. E o beija-flor, eu nunca tinha pensado nisso. Ele para no ar, né? No mesmo lugar. É muito interessante. Achei É lindo, que né? é um sonho extremamente simbólico do processo de cura dela. É.
Essas Ei. horas, professor, já tem vontade de sentar e chorar a tamanha beleza da homeopatia, né? Pode crer. É assim. Tá bom, pode seguir então, Heitor. Obrigado. O Hamilton falou o que, Hamilton? Não, o beija-flor fica mexendo asinha bem rápido, né? Tem essa coisa dele, ela conseguir E, vivo e ao mesmo Verdade. tempo É. está parado, né? Mas eu achava que tinha que ter o TSH aí para mostrar para os alopatas. pois é, na época podia ter pedido, né? Talvez hoje eu pediria Uma, para dialogar com eles, né? Na época a gente. um paciente da minha esposa estava com hipertiroidismo e foi do professor da faculdade que indicou iodo radioativo para secar a tiroide, né? E aí dá um hormônio para o resto da vida. E aí soube que ela não fez isso e tomou remédio homeopático. Ele quis matá-la. Falou, vou processar a tua mãe se acontecer alguma coisa. Mas a menina tinha 7 anos, hoje ela está com 30 anos e ainda está com a tiroide funcionando, né? Mas acho importante ter isso. Olha a diferença de conduta, né? Então, tem mais dois casos aqui. Vão andar mais aqui nos Não casos? desmerece nada. Nós entendemos totalmente. Então, aqui foi uma professora feminina, 30 anos, professora de anatomia. Vivendo muitas demandas. Então, só um comentário. Então, para a moça que perguntou, foi a Zilda. Então, Zilda, eu tenho uma memória de Olmio, uma memória experimental de Olmio, que é mais ou menos essa aí que ela tem. E quando eu reconheço na clínica, pode ter passado 5 anos, 10, 15, 20, 30, se eu usar o homem, eu vou ajudar a pessoa. Ok? Então, essa aqui estava vivendo muitas demandas e muitas cobranças. Mas, Ítalo, deixa eu só fazer uma contestação. Você tem, mas eu não tenho. Então, é importante isso ser colocado em termos de acrescentação, de acrescentar na matéria médica, como o Hahnemann fez. Porque a exatidão de toda a nossa arte depende de todas essas observações. E, com certeza, o homem também pode ser reconhecido por outro tipo de memória, de outra pessoa que tem outro tipo de suscetibilidade. E aí a gente pode perder os casos de homem, né? Sim. Quer dizer, Então, o individual tem que fazer. Mas eles devem fazer isso. Eu só estou pondo a pergunta que sai nessa observação. Então, excelente, boa colocação. O grupo do Instituto Mineiro, do qual eu faço parte, a gente tem esse cuidado e a gente faz isso. A gente faz a divulgação disso através de artigos científicos que a gente publica em algumas ocasiões, faz a divulgação disso nos congressos, tanto no brasileiro quanto no Congresso da Liga, quanto no nosso evento regional, né, do Instituto, que a gente faz ali uma vez por ano. E, aliás, falar nisso, quem sabe nós não vamos, né, uma hora dessa aí, trabalhar juntos, mais juntos, né, fazer alguma coisa coletiva, quem sabe, né? Bom. Só que a gente não tem a preocupação de publicar e divulgar isso de forma mais ampla, como, por exemplo, colocar num livro de autoexperimentação. Porque a gente tem um objetivo também de que o médico homeopata participe e faça. Então, Ítalo, mas quantos medicamentos você consegue experimentar na tua vida? Muito menos do que você usa nos pacientes. Essa questão aí do estímulo a que o médico homeopata participe da experimentação é muito importante para nós. Então, em virtude disso, a gente nunca publicou um livro gigantesco, porque seria gigantesco, porque o grupo faz isso há muito tempo, né? Toda essa produção, a gente produz, mostra algumas coisas, divulga, compartilha, mas ao mesmo tempo estimula. Então, o grupo sempre teve esse norte, tá? Te dando uma resposta sobre nós para a sua colocação, que é muito pertinente.
Andar mais um? Mais um? Vamos lá, para a gente sedimentar aí. Pode voltar, professor. Então, essa outra paciente vivendo muitas demandas e muitas cobranças, necessitando resolver todas as coisas para poder relaxar. Sua agitada ligada na tomada. Faz tudo correndo, no maior desespero, principalmente se tem que ser pontual. Não dá tempo de fazer o que eu preciso. Tudo é de hoje para amanhã. É rápido demais. Há sempre um incêndio para apagar e nunca consigo cumprir a minha grade de horário. Não gosto de esperar e nem de ser esperada, pois isso me dá a sensação de não ter cumprido os meus afazeres em tempo hábil. Pode passar. Sou ansiosa, acordo de madrugada com taquicardia e fico pensando no que tenho que fazer no outro dia, como me organizar. Já tive um aborto espontâneo. Essa é tão acelerada, tadinha, na época que ela até um aborto ia ter. Conduta, óleo metálico, foi da mesma maneira, misturamos o líquido um pouco com água, mexemos uma colher de sopa da mistura uma única vez. Tem outras opções de matéria médica, né, para um caso desse, por exemplo, um arsênico com álcool, enfim. Mas quando a gente tem uma memória de autoexperimentação na mão, a gente deve usar. Aí ela voltou, né? Estou tentando pegar mais leve, fazer tudo com mais calma, pensando que se tem alguém me esperando e eu estou atrasada, o problema é dele. Essa aqui, nesse sintoma, ela não chegou no meio ainda não. Ela saiu de um polo e foi para o outro, né? Mas ela ainda vai ter que chegar no meio aí, né? Mas esse sintoma é interessante, que eu ia comentar do caso passado e esqueci. Então, a homeopatia possibilita para nós, ao trabalhar com a saúde, nossa, em experimentação do outro, na clínica, trazer para a história moderação. Moderação é extremamente importante. Moderação é importante na vida, né? Se a gente não aprender a moderar, fica complicado para nós, né? Então, a homeopatia faz isso dentro da saúde de uma forma belíssima, né? Então, aqueles sintomas lá do beija-flor, do estado de suspensão, aquilo é uma expressão de moderação, né? Linda e maravilhosa. Esse sintoma dessa paciente aqui, ela começou a fazer o movimento de moderar. Mas aqui ela pulou de um polo para o outro, né? Ainda vai ter que chegar no meio aqui, porque também não é o caso de ficar deixando o outro em atraso, né? Podemos passar. Entendendo que as coisas não dependem de mim, que existe uma força superior nos guiando no tempo da vida e não no meu tempo. Começou a despertar. Pô, esse negócio de vida aí, o tempo disso aí não é o meu, não, viu? Não é o que eu estou achando que é, não. E que eu quero pôr na cabeça dos outros, não. Né? Algumas situações que estavam pendentes estão se resolvendo, o que acabará com muitos dos meus problemas. A menstruação atrasou 3 dias. Foi bem diferente, pois quando ela desregulariza, eu faço paramento. Quer dizer, ela adianta a menstruação normalmente, né? Porque ela tomou o homem, ela conheceu a outra possibilidade. Ela atrasou a menstruação 3 dias. Para ela, a casa deve ter caído, né? Teve cólica como quando estava abortando. Isso é um retorno de sintoma antigo, uma memória que a gente faz, né? De alguma coisa que já aconteceu, que faz parte do quadro de saúde, mas que não significa, né? Um problema, não. Apareceram espinhas no rosto. Conduta, então ela estava drenando, né? Estava fazendo uma drenagem, uma regeneração. Conduta, então, foi expectante, né? O quadro mexeu, estava mexendo, estava evoluindo bem, curativamente. O time que está ganhando, você não mexe, né? O Cruzeiro está ganhando de 3-0 do Corinthians. Você vai mexer do time, doutor Rogério? Oi, Ítalo. Rogério é corintiano. Oi, Ítalo, me fala uma coisa, como é que você entendeu essas espinhas no rosto? É um exercício de vitalidade, né? Num primeiro momento. Mas uma coisa curiosa que a gente percebe ao longo do tempo é que um sintoma, ele muitas vezes não tem uma classificação apenas, não. O mesmo sintoma, a gente pode classificar ele, por exemplo, em 2 ou 3
classificações diferentes. Então, ao mesmo tempo que ele é um exercício de vitalidade, que essa vitalidade está reagindo, demonstrando poder de cura, e ela faz isso jogando para fora, ao mesmo tempo, ela poderia ser uma drenagem, né? Poderia ser talvez uma exoneração, né? Poderia, se já tivesse espinha, poderia ser uma gravação homeopática, né? Aqui eu realmente não lembro mais se já tinha espinha ou se poderia ser um sintoma novo. Mas no caso, sintoma novo aqui, uma evolução curativa dessa, no mínimo seria patogenético e não nos preocuparia, né? Eu ia passar. A gente olha o todo, né, professor, das observações, né? Uhum. A gente olha o todo das observações prognósticas. Oi, Ítalo. Oi. Tudo bom? Assim, porque assim, geralmente a gente fica uma hora e pouco, então eu penso assim, eu tenho algumas dúvidas aqui. Então, a primeira. Então vamos encerrar a É, apresentação de casa aqui. eu acho que a gente pode encerrar a apresentação de caso e tirar algumas dúvidas aqui que forem surgindo. O Isso. pessoal hoje tá caladinho aqui no chat. No caso aí da sua experimentação de ômio, né? Foram algumas pessoas que experimentaram, né? Você levou em Foi. consideração, né, além das suas sensações, as suas experiências, e as suas e a dos colegas que experimentaram, ou como é que você enxerga essa questão assim da autoexperimentação? Então, esses sintomas meus, aí, são só meus. Foi como se eu tivesse até estado sozinho. Eu não me, tem muito tempo, eu já não me recordo mais especificamente a respeito de óleo metálico, a sua pergunta. Mas e a Mas muito probabilidade? provavelmente, eu entendi, mas muito provavelmente, os meus sintomas apareceram lá corroborados no grupo, porque a gente tem um grupo de experimentação relativamente grande, talvez, tem aí umas 15 pessoas que participam, né, assim, com frequência, com regularidade, 15 a 20. Então, todo mundo fala, então a gente vê a possibilidade de ter reconhecido, de ter corroborado aquilo que você sentiu ali. Às vezes tem um sintoma que você não estava dando nada por ele, e aí aparece nos colegas e você vê a importância daquilo ali, daquilo ali que você estava dando. Bom, agora, eu particularmente, durante a nossa reunião coletiva, eu anoto também aquilo que colegas deram e que me pareceu diferente. Eu também anoto. Então, às vezes, na clínica, eu prescrevo apenas pelos meus sintomas, ou eu prescrevo, o que é mais comum, né, evidentemente, porque até essa é a ideia do processo, mas às vezes eu prescrevo por um misto dos meus sintomas mais os do colega, e às vezes eu prescrevo até só pelo do colega. Porque a gente estudou e, né? Aí já não é um caso exatamente de autoexperimentação, né? Mas como a gente fez também, participou da reunião grupal, até por um do colega você prescreve, né? Quando você está convicto do seu e ainda acha os do colega, aí o negócio ainda fica mais, o caldo engrossa mais, né? Perfeito, perfeito. Ô, Ítalo, e dê a sua definição para nós aqui do que é psiquismo. Então, senhor, psiquismo, a gente tem uma ideia de psiquismo como algo mais ligado ao mental, se a gente procurar em outras fontes, outras experiências, etc. Né? Psíquico, aquilo que é psíquico. Mas a gente entende, estudando com Hahnemann, que psiquismo, para Hahnemann, é orgânico.
é alguma coisa orgânica. Né? Sabe? Então, esse negócio dá um paninho para a manga aí. Tá? Entendi, assim, né? E o que adoece a gente é esse desequilíbrio no psiquismo? Essa gente é uma desarmonia da energia vital, né? Assim, um palavreado homeopático. Essa desarmonia pode vir de fora e pode vir de dentro. Existe aquilo que vem de fora que nos perturba, mas para aquilo que vem de fora nos perturbar tem que haver uma desarmonia de terreno, né? Aquilo tem que encontrar ressonância em nós, né? Então, tanto lá de fora quanto lá de dentro, eles, eles não deixam de levar essa desarmonia para a energia vital. Né? O espírito que nós somos também perturba a energia vital. Né? Uma mente saudável é importante para a saúde andar organizada, né? Não é à toa que eles falam mente sã, corpo sã, né? Por exemplo. Aliás, o mental, você permite o comentário, um elemento muito importante. Muito, muito, muito. Né? E a gente precisa de dar mais importância a ele nas nossas condições médicas, na posição de médico que a gente está. Né? Primeiro conosco mesmo, né? E segundo também na clínica. Nós precisamos de auxiliar os pacientes no direcionamento mental que eles dão para aquilo que eles sentem, para aquilo que eles pensam, e em virtude disso, para aquilo que eles fazem. Às vezes a gente separa pensamento e sentimento, emoção barra sentimento, porque também são coisas diferentes. Mas, na verdade, essas coisas andam juntas, de mãos dadas, né? Ali na prática, né? Então, a maneira como a gente direciona a saúde, como a gente direciona esse mental, por exemplo, coloca a gente numa condição de sofrimento ou numa condição de maior felicidade. Então, nós precisamos de lidar melhor com esse direcionamento aí. É um comentário que eu acho que é importante. Hoje em dia, né, depois de muitos anos de clínica, a gente começa a reconhecer a importância disso, né? Obrigado, Ítalo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Hamilton, Gilberto? Não, fiquei satisfeito. Tá sem áudio, Gilberto. Tá fechado. Gostei muito da apresentação. Eu acho que os casos clínicos realmente enriquecem muito, né? Porque ilustra e dá uma dimensão do valor desse trabalho que vocês fazem no Instituto há tanto tempo e que eu já tive a oportunidade de fazer uma parceria. Foi momentânea, mas foi muito boa. E tem a patogenesia de guaiacum, que nós fizemos, né, que eu coordenei e participei como experimentador também. Eu acho que é um trabalho que merece continuar e, claro, que a gente vai aperfeiçoando à medida em que as coisas caminham, que as experiências mostram algo que pode ser acrescentado, né? Tá bom. É isso, da minha parte é só. Agradeço muito, Ítalo, pela sua presença. Ô, Gilberto, nós temos alguns minutinhos aqui. Eu tenho uma pergunta pessoal, tá, Ítalo? Uhum. Você, num dos seus textos aqui que você mandou para mim, você falou o seguinte: tornei-me mais atento e observador, principalmente de mim mesmo, né? Melhorei a percepção e a compreensão de minhas sensações, do meu psiquismo, né, do meu orgânico, de acordo com a sua explicação, do meu modo de sentir, pensar e agir, ressignificando-me com um adequado regime sempre que necessário. Habilitei-me no autoconhecimento, na ampliação virtuosa da consciência, com inclusão e valorização das circunstâncias. Com a sua experiência aí de algumas décadas de homeopatia,
que você vê que se aproxima mais da autoexperimentação para a gente conseguir ter essas melhoras todas que você tem? Você consegue falar assim, ó, Rogério, eu vejo que, ou então eu penso que tal terapêutico, tal atitude ou tal prática pode ser tão benéfica para o autoconhecimento quanto a autoexperimentação. Você já pensou nisso? Você consegue? Ah, Rogério, eu acho que do ponto de vista médico, de um lidador com a saúde, eu acho que eu nunca vi nada, não. Igual a experimentação, não. É um negócio, a experimentação é um negócio limpo, cara. É um negócio que cai no colo da gente e fala assim, meu Deus do céu, mas eu tenho a condição de participar disso. Eu, com essa pequenez toda, com esse tamanhozinho todo, com essa condição mínima, participar de um negócio desse tamanho, dessa grandeza, e Deus está com a cabeça aonde? Aí você fala assim, a minha necessidade deve ser muito grande, né? Autoexperimentação, a gente se dá o exemplo, que a palavra conversa, mas o exemplo arrasta, né? A gente deve, para a gente habilitar a nossa, e preparar melhor a nossa condição de auxílio, é importante, seria importante que a gente já tivesse a experiência prévia. Se eu sou casado e tenho lá 5, 10 anos de casamento, 20 anos, um exemplo, eu posso ajudar um casal que está começando, está tendo lá os seus problemas iniciais. Por quê? Porque eu já tive a experiência prévia, eu já passei por isso. Né? E a autoexperimentação faz isso com a gente no campo da saúde. Ela dá para nós a experiência prévia. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso, eu já passei por isso. O reconhecimento da semelhança é automático, né? Então a gente consegue ajudar, né? A gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que... É melhor dar o exemplo. Se você não auto-experimentar e usar a matéria médica a vida inteira, você vai ajudar as pessoas e ser um bom médico? Vai. Mas você cumprirá seu desiderato médico. Mas não será só fazendo isso o melhor dos médicos que você pode ser, né? E a melhor pessoa que você pode ser, porque a autoexperimentação coloca a gente nesse olhar para nós mesmos, olha, esse olhar voltado para nós, porque a física não ajudou muito sobre esse aspecto, que o olho da gente é voltado para fora, né? Para ver o que está fora, né? Então nós temos que aprender a virar aí para dentro. O conhece a ti mesmo. E a autoexperimentação faz isso conosco, ela nos põe nesse... É até chato, tem hora, né? Porque eu falo assim, hoje eu vou entrar de férias, eu não vou participar de autoexperimentação, não, tá? Porque eu não estou querendo ficar me observando, não. Né? Posso tirar uma férias? De vez em quando eu chateio a turma, né? Que é isso, você tem esse olhar assim constante. Então, em termos de medicina, eu não vi nada não, viu, Rogério? Não, eu acho que a Juranda até leu o meu pensamento aqui, né? Ela faz uma pergunta. Será que a prática de meditação auxilia no processo de autoexperimentação? Porque a meditação tem muito dessa... que você acabou de falar, né? De esse olhar para dentro, né? E assim, eu que pratico meditação há alguns anos já, também percebi na sua fala, né? Que a meditação também tem muito dessa, já respondendo a pergunta da Juranda, né? E sim, né? A pergunta é para você, depois eu quero saber a sua resposta, mas respondendo para a Juranda da minha percepção, sim. Né, a meditação, ela não vai só ajudar no processo de autoexperimentação, mas nesse processo de autoconhecimento. Né? O Amil também depois pode falar muito melhor do que eu sobre meditação. Agora eu não sei se você, né, Ítalo, tem experiência com meditação, né? Mesmo que a meditação existe graus de avanço na técnica meditativa, mas em cima da pergunta da Juranda, qual que é a sua... Não, eu tenho condição de respondê-la, porque a gente também tem experiência prévia nesse assunto.
A gente tem meditado de 2 anos para cá, não é coisa velha na vida da gente, é coisa recente, não é coisa antiga, é coisa recente. Mas a gente já meditou muito até, viu, Guilherme? Já tenho muitas horas de meditação já. Bom, a meditação no que tange. A meditação tem um aspecto de silêncio mental. É um aspecto de atenção plena, que aqui no Ocidente veio a ser chamado de mindfulness, mas é um aspecto de quietude mental, não é? Um aspecto em que os meus sentimentos e os meus pensamentos, eles são minimizados. Primeiro, eu os deixo passar, não apego a eles. Segundo, eu diminuo a produção deles, até o ponto de, nessa hora, ser capaz até de nem sentir ou nem pensar. Embora, ainda assim, com atenção plena. A meditação nos tira da existência. Nesse sentido aí, ela nos desliga do mundo e nos direciona para o nosso mundo interno. Da minha maneira de sentir e de compreender aí o estado meditacional. Nos leva nesse mundo interno. Dentro desse mundo interno, a gente entra em conexão mais com o ser que a gente é, aí já fora da relação. Se você preferir, podemos chamar de consciência, podemos chamar de espírito, enfim, do espírito que você é, um estado de consciência maior, etc. E eu acho que isso favorece, na minha maneira de ver, favorece, por exemplo, os processos intuitivos que começam a aparecer dali, né? Então, eu entendo, sim, que a prática da meditação é um negócio muito interessante que ajuda a gente, sim, nesse processo de autoconhecimento. É um processo diferente de uma análise, né? De um movimento que sai. Mas ele vai colocando a gente, ao colocar a gente em contato com a gente mesmo, a gente vai aumentando consciência, a gente vai aumentando intuições, a estação é muito interessante, muito interessante. Foi um Obrigado. achado. Muito obrigado, Ítalo. Você quer fazer o comentário, Hamilton? Eu acho que o Yoga Sutra de Patanjali, ele fala que tem cinco modos de atender e chegar a uma mente plena, uma mente que não erra, que você tem uma percepção correta da realidade. A mente teria, segundo eles, uma percepção correta, uma percepção errônea, teria a imaginação, a memória, o sonho sem sono, 5 atividades da mente. Ele fala que uma se é genética, a pessoa nasce assim. Outra pelo uso de ervas medicinais especiais, conhecidas, que seria uma espécie de homeopatia. O terceiro, por encantamentos especiais de práticas religiosas. O quarto, por uma extrema disciplina de práticas de austeridade. E o quinto, pela prática sistemática e com aumento de intensidade das práticas de yoga, principalmente. Essa última seria a mais forte, a mais firme e a mais estável. Eu acho que qualquer medicamento homeopático não chega nos estados mais elevados de consciência. Ele leva a um estado de saúde em que o indivíduo está apto, talvez, a ter os mais elevados fins da existência, ou pelo menos os fins mais próximos. Mas não leva aos estados mais elevados da consciência. Pelo menos eu nunca vi isso. Nem nos professores, nem nos pacientes, e em outras áreas a gente vê. Como técnica de restabelecimento da saúde psíquica e física, eu acho que ela é maravilhosa, uma sutileza incrível, a ponto que você põe uma gotinha de nada num copo d'água e toma uma colherinha, ou só sente o cheiro, e você tem um efeito maravilhoso. Quanto mais afinidade tem o remédio
pelo paciente, menos você precisa dar, né? Menos precisa repetir, menos precisa ter quantidade, né? Mas eu achei que foi muito enriquecedor o que você falou. Nos leva a várias reflexões. Ok, Eu então, pratico educação há 50 anos. Mais um pouco, 52. o Ramil tá querendo esconder a idade dele. Eu acho que é mais de 52, viu, Ramil? Desde Já perdeu as contas, já. mais de 50. Eu não sou ninguém. O Arcângeles é uma referência em meditação, né? Meditação do que de homeopatia. Ai, ai, ai. Né? Muito Mas eu boa. conheço, assim, é um assunto que eu conheço, tudo que eu pratico. Né? É uma Ó, verdade. da meditação, vou falar uma coisinha para você. Eu entrei nessa experiência, uns 2 anos e meio, pouco tempo, porque eu estava com umas questões de saúde e eu entrei para ver se ela poderia me auxiliar na minha saúde. E ela me auxiliou na minha saúde. Ela tem efeitos terapêuticos. Okay? Então, Mas, era só esse comentário aí. às vezes, os estados de meditação que a gente chega, nem chega a ser o estado de meditação. É só de concentração, de visualização, de observação. Você não consegue entrar nos estados em que você se desliga totalmente dos sentidos, que é a parte rara, para depois ter a concentração específica e depois entrar em estado de meditação. Esse estado de Eu meditação entendo até que a visualização não é meditação. alguns minutinhos. Visualização é a condução do pensamento por uma imaginação positiva, geralmente, né? Tem vários. Isso não é meditação, não. É muito legal, ajuda muito, inclusive na saúde, né? Mas meditação ainda é uma outra coisa, né? Vamos fazer uma live Eu sobre vou deixar de meditação, hein, falar Gilberto? sobre isso. A gente tem que fazer uma live sobre meditação. Podemos fazer. Tá certo. Vai Gente, ser. nós adiantamos os horários aqui. Quero agradecer imensamente ao Ítalo, meu prezado amigo cruzeirense. E espero contar com a sua presença em algum momento posterior aí. Eu sei que as suas quintas-feiras são concorridas, mas a gente conseguiu, né? Então, agradeço. E é isso. A gente se vê, a gente se fala. Passo aí a palavra para o Gilberto, depois para o Hamilton e você finaliza. Aí, um abração. Muito obrigado. Eu já tinha me despedido antes, eu só reforço o agradecimento e a torcida para que o trabalho continue e que vocês nos auxiliem na sustentação da homeopatia. É isso. Nosso abraço a todo o grupo lá, tá bem? Hamilton. Não, nós vamos nos encontrar outras vezes, se Deus quiser. Né? Contamos com você em outras vezes. Tá bom. Então, Ô eu que agradeço. Ítalo, quero aproveitar. Quem sabe você não vem aqui no final de maio para o nosso evento, né? Nós vamos fazer um evento de homeopatia. Eu estou devendo uma visita. Eu tenho um lugar aí que eu quero visitar. Não é relativo à homeopatia, não. Eu nunca visitei, sabe? Está na hora de eu tomar vergonha, quem sabe, hein? Quem sabe? Com a possibilidade de ir aí vocês, já junta as duas coisas e anima, hein? Vai ser bem recebido. O Gilberto está se programando, hein? Às vezes vocês entram junto. Mas enfim, um abração, Ítalo. Se despeça aí da noite. Um abraço. Tá, eu que agradeço. A gente está à disposição aí para encontrar outras vezes, né? Quinta-feira concorrida, mas deu uma vez, dá duas, né, Rogério? Um abraço a todos aí que a gente não pôde ver na live. Obrigado pelas perguntas aí. Foi um prazer estar Igualmente. Até mais. Até mais. Gilberto, depois um minutinho a gente fala, depois da live. Tá bem. Parar de gravar, né?